Vamos abrir em suas Bíblias agora, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler os versos de 2 a 10. Vou pregar hoje à noite sobre evidências do primeiro amor. Esses dias eu preguei sobre retornar ao primeiro amor. Mas hoje eu vou pregar sobre evidências do primeiro amor. 1 Tessalonicenses 1, 2, leio a palavra do Senhor. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis que fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Era o ano de 2000, quando havíamos acabado de chegar para servir ao Senhor aqui nesta igreja local. E logo no início conhecemos muitos irmãos, dentre eles conhecemos o irmão José Carlos Ruas, muito paciente. Acertei, irmã Renata? Né? Deus pôs em nosso coração, ao saber que ele era recém-convertido, o desejo de discipulá-lo. E nós nos aproximamos e convidamos para um acompanhamento, não é? E por uns cerca de 12 meses, talvez um pouquinho mais, andamos junto com ele e com a irmã Renata. Não demorou muito, irmãos, para que este irmão crescesse. Logo envolveu-se em missões. Prova é esse quadro aqui, ó. Foi ele quem pregou nessa parede, não é? Foi ele quem bolou esse quadro aí. Logo então ele se envolveu com missões, a promessa de fé, evangelismo, escola dominical, acampamento de jovens, tornou-se um ajudador de acampamentos, grupos de oração e logo também estava ensinando. Seu amor por Deus e pela obra de Deus explodiu, dedicado, caprichoso, amoroso e fiel. Aprove a Deus, tempos depois, promovê-lo para os tabernáculos celestiais. Enfrentou um câncer poderoso, doloroso e fatal. Nunca deixou de confiar, nem de servir e nem de amar ao Senhor. Sua última frase que meus ouvidos ouviram foi: pastor, eu sei em quem tenho crido. E eu testemunho esta verdade para você hoje à noite, então. Como prova de que o amor jamais está voltando ou indo para um trabalho missionário. E o nome do barco é Barco Ruas, em homenagem ao irmão José Carlos Ruas. Prova de que o amor subsiste até a morte. Foi evidente o primeiro amor e o amor de Deus na vida do Zé Carlos, não é? E este amor foi derramado no coração dele e dele para muitos outros. Meus irmãos, será que as pessoas, quando nós partirmos, ou ainda em vida, poderão observar e notar em nós o amor de Deus assim? Quando você partir, será que algum dia eu falarei de você como acabei de falar do Zé Carlos? Ou será que quando eu partir, algum de vocês vai falar de mim a mesma coisa?
Queridos, o que falamos, a forma como reagimos, a maneira como nos expressamos, o jeito que lidamos com as pessoas no trabalho, na rua, no trânsito, testemunham ou refletem o amor de Deus através de nós. Paulo pôde testemunhar nesta carta que eu acabei de ler, nesses versículos, sobre a igreja de Tessalônica. E ele falou sobre eles, evidenciando o amor, o primeiro amor que eles viviam. Quando deixarmos este mundo, e eu vou deixar, e você também, pouco as pessoas se lembrarão do que tivemos. Poucos se lembrarão do que construímos. Poucos se lembrarão em que lugares trabalhamos. Ou até mesmo onde congregamos. Dificilmente. Ao falar sobre o amor de Jesus, João disse: e tendo amado Jesus, os seus, amou-os até o fim. Quero notar com você hoje à noite as evidências do primeiro amor na igreja de Tessalônica. Enquanto eu noto com você isto, há duas coisas que são necessárias serem feitas durante essa exposição. Primeira, se você pensa que conhece a Cristo, ou diz que conhece a Cristo, ou conhece a Cristo, examine-se a si mesmo. E veja se estes traços do amor verdadeiro de Deus são reais na sua vida. Segundo, se você não é convertido, nunca creu em Jesus como seu Salvador, você ainda não sabe o que é o primeiro amor. Mas eu quero garantir para você, durante essa mensagem, que quando você crer o que esse povo provou, você provará. Então atente-se para a verdade da palavra do nosso Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, notemos que esta igreja, ela nasce do amor e da obediência de Paulo ao chamado divino, ao chamado missionário. O versículo 5 nos diz assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Agora, Atos 16, e você pode abrir lá ou pode me ouvir. Atos 16 diz assim: Paulo, versículo 9 e 10, e Paulo teve de noite uma visão. Tessalônica ficava na Macedônia. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Preste atenção então, que a igreja de Tessalônica, ela nasce como fruto da obediência de Paulo ao chamado divino, bem como do amor que ele tinha por Deus e pela obra missionária. Então ele atende ao chamado e ele vai para a Macedônia. Meus irmãos, é notável que esta igreja nasça como fruto de obediência e amor. E é notável também, na primeira leitura que eu fiz aqui em Tessalonicenses, que estas marcas de obediência e amor estão impregnadas na igreja. Significa que a maneira como realizamos a obra de Deus vai marcar esta obra para sempre. O fruto não cai longe do pé. Uma igreja ou alguém que nasce amado vai derramar amor em outros corações. Vale aqui trazer à memória a frase de Antônio de Saint-Exupéry, que disse o seguinte: foi o tempo que perdeste com tua rosa que fez tua rosa tão importante. E Paulo gastou tempo em Tessalônica, e por isso ela foi tão importante. Paulo gastou tempo obediente, tempo amoroso. Se não, vejamos, depois da visão e chamado, ele navega. Agora eu descrevo um pouquinho do capítulo 16 e 17 de Atos. Ele enfrenta uma terrível oposição maligna. Atos 16, 16. Não só isto, mas ele enfrenta uma terrível oposição humana. Atos 16, 20. Não só isto, mas ele enfrenta uma terrível oposição social. Atos 16, 22. Enfrentou também acusações falsas e até a prisão, antes de chegar lá em Tessalônica. Diante de tamanha luta, diante de tamanha batalha, com certeza, irmãos, muitos teriam abortado a missão. Muita gente desiste por muito menos. Com muito menos dificuldade, alguns já deixam o reino, a obra, os caminhos do Senhor. Mas Paulo não. Ele seguiu avante. Paulo pensava exatamente como David Livingstone.
quando perguntado: até onde, David, você está disposto a ir por causa do Evangelho de Cristo? E ele respondeu: estou disposto a ir a qualquer lugar, desde que seja sempre para frente. Desde que seja sempre adiante. Não tem esse negócio de olhar atrás, voltar atrás. Da mesma forma, Paulo jamais passou pela sua mente a ideia de regredir, de voltar atrás. Muitos voltam. Você deve conhecer alguns. Muitos desistem. Começam a andar com Deus, mas por muito pouco desistem. Muitos caem pelo caminho. Muitos trocam as coisas permanentes, eternas, no altar dos desejos imediatos. Tessalônica, meus irmãos, era a capital da Macedônia. Assim como Corinto era a capital da Caia. E Éfeso, a capital da Ásia. Regiões importantíssimas naquela época. O nome Tessalônica foi dado à cidade por Cassandro, em 315 a.C. E Tessalônica era o nome da esposa dele. E essa mulher era irmã de Filipe da Macedônia, era filha de Filipe da Macedônia e irmã de Alexandre o Grande. Perceba que o nome da cidade está envolto em amor. Logo, Tessalônica era uma cidade muito grande e muito importante. Esta cidade ainda existe hoje. O nome dela é Salônica, hoje. E hoje ela possui cerca de 250 mil habitantes. É a segunda maior cidade da Grécia. Naquele tempo, ela tinha 200 mil habitantes. Foi lá que Paulo pregou. E em Atos 17:1, diz que Paulo chega então em Tessalônica, mesmo diante dessa situação difícil. E aí nos versículos de 2 a 9, do capítulo 17 de Atos, nós temos a pregação de Paulo naquele lugar. Preste atenção que Paulo vai fundar a igreja em Tessalônica, não é? Ele vai fundar a igreja em 3 meses. Escute. 3 meses só. É o tempo que Paulo vai passar lá pregando e fundando a igreja. Não é a quantidade de tempo. É a qualidade do tempo. Em 3 meses ele funda uma igreja que vai ser a única igreja chamada. Ele diz que ele arrasou com o povo daquela cidade. Meus irmãos, arrazoar não é brigar. Arrazoar não é falar mal da religião deles. Arrazoar não é fazer alusão a esse ou aquele problema. Não. Arrazoar é conversar. É conversar usando perguntas e respostas. Sabe o que significa isso? Que Paulo tinha fama de durão, mas na verdade ele era alguém acessível. Ele sabia falar e ele sabia ouvir. Vivemos em um mundo em que as pessoas falam muito, mas ouvem pouco. E muita gente precisa ser ouvida para ser entendida e ajudada. Segundo, ele expôs, diz o versículo 3, expor é explicar. Meus irmãos, e para explicar tem que ter conhecimento. Para explicar tem que ter paciência. Para explicar tem que ter dedicação. Para explicar tem que ter amor. E Paulo diz no versículo de número 6 que eles fizeram o trabalho por amor aos Tessalonicenses. Ele explicou o evangelho, ele não criou nada, ele explicou a mensagem e ele transmitiu a mensagem de Deus. Ele explicou a palavra de Deus. Escute o que eu vou te dizer. Deus não... A bênção virá, com certeza. Terceiro, ele demonstrou, versículo de número 3. Paulo colocou de lado, colocou lado a lado as evidências, e ele foi mostrando que o Cristo profetizado no Antigo Testamento era o Cristo que veio, que viveu e morreu numa cruz. Ele era o Messias. E 4, Paulo anunciou. Meus irmãos, anunciar é contar uma história. É contar a história mais bonita que existe. É contar a história mais linda que já se ouviu. A história de um Deus que se fez homem, que nasceu num berço de palhas, que viveu numa carpintaria, que aos 30 anos se levanta e proclama uma mensagem que salva, cura e liberta, que por amor entrega a sua vida, é morto, é sepultado e ao 3º dia vence a morte, sai do túmulo e torna-se o salvador daqueles que nele crerem. Paulo contou essa história. Meus irmãos, a mensagem de Paulo foi cristocêntrica.
Não há evangelho onde a cruz de Cristo é banida. Não há evangelho onde a morte de Cristo é deixada em segundo plano. Paulo tinha um lugar para pregar, a sinagoga. Você pode ler, está lá no capítulo 17 de Atos. Paulo tinha um tempo para pregar, era aos sábados, quando as pessoas se reuniam e quem queria ouvir, ia lá para ouvir. Paulo tinha um livro, e o livro era as Escrituras Sagradas, e ele usava a Escritura para pregar. Paulo tinha uma tese, a tese dele era: Jesus de Nazaré é o Messias que devia vir ao mundo. Paulo tinha um método, apelar para a consciência dos ouvintes. Paulo tinha uma prova: Jesus ressuscitou e o túmulo está vazio. E Paulo esperava o efeito, e o efeito veio. A igreja foi formada, várias pessoas se converteram, entre judeus, prosélitos e mulheres se converteram, se entregaram ao Senhor. Vale a pena relembrar a frase de Antônio de Saint-Exupéry: foi o tempo que perdeste com tua rosa que fez tua rosa tão importante. A igreja de Tessalônica só pôde ser um modelo e só pôde manifestar as evidências do primeiro amor porque ela foi ganha com muito amor. Alguém investiu tempo, alguém foi lá, alguém proclamou a verdade. A obediência a Deus e o amor às almas marcaram o início desta igreja, e este amor vai se tornar uma fonte que jorra para a vida eterna. Irmãos, esta igreja aqui é maravilhosa. Leia 1º e 2º Tessalonicenses, você vai conhecer melhor a igreja. Você vai ver como aqueles irmãos eram fiéis, zelosos de boas obras, como eles eram apegados ao Senhor. Então, em primeiro lugar, a igreja nasce em obediência de Paulo, do amor que eles receberam sendo derramado de suas vidas. E aí é o texto que você tem ele aberto agora, no capítulo 1, versículo 2 a 10. Há muitos anos atrás, alguns exploradores estavam à procura de ouro em Montana. Quando um deles encontrou uma pedra anormal, quebrando-a, viu que tinha ouro ali. Então aqueles mineiros trabalharam avidamente, e os homens depressa conquistaram uma abundância do precioso metal. Com um grito desenfreado de prazer, gritaram numa festa só: encontramos ouro! Estamos ricos! Valeu todo o esforço! Então, antes deles irem para a cidade, comprar os seus mantimentos, concordaram em não dizer a ninguém, até porque era perigoso. E foram para a cidade, fizeram as suas compras. Quando eles iam saindo da cidade, foram cercados por uns bandidos. Esses bandidos disseram: onde está o ouro? E aí eles ficaram calados, e os bandidos disseram: onde está o ouro? E um deles, não se aguentando, um dos mineiros disse: mas quem foi que vos contou? Então os bandidos: esta contou que vocês tinham encontrado ouro. É isso que Paulo está dizendo nesses versos da igreja dos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses encontraram não ouro, muito mais que ouro. Por isso ele testemunha desses irmãos neste momento. Este primeiro amor, este amor de Deus que foi derramado no coração deles não ficou estacionado. Ele jorrou, ele brotou como uma fonte que jorra, não é? E aqui Paulo fala do primeiro amor da igreja de Tessalônica. O primeiro amor operou neles. Vamos olhar algumas características desse amor. Primeiro, este amor causou uma reviravolta em suas vidas. Versículo de número 9, diz assim: como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Meus irmãos, eles abandonaram os deuses mortos, sem vida, mentirosos, para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Houve conversão, houve mudança de rumo, houve nova direção. Preste atenção no que eu vou te dizer. Se você não estiver disposto a mudanças em sua vida, não ande com Jesus. Porque quem anda com Jesus tem que esperar mudanças, porque Ele as fará. Se você não quer mudar de vida, não. Houve mudança, uma reviravolta. Eles adoravam deuses feitos com suas mãos, deuses mortos, deuses malignos. Agora eles adoram somente o Deus vivo e verdadeiro. Segundo, a vida deles desembocou
em novas atitudes diárias. Meus irmãos, o cristianismo não é aquele que é vivido aqui no templo. Não é esse. O cristianismo verdadeiro é aquele que é vivido no dia a dia. Aqui é só quando o povo de Deus que vive o dia a dia como cristão se reúne e cultua o Deus vivo. Mas o cristianismo vivo é aquele que a gente vive diariamente, no dia a dia. E como é que ele é visto? Deixe-me anotar para você algumas questões aí. Em primeiro lugar, Paulo diz que eles tinham uma fé operante. Versículo de número 3, lembrando-nos sem cessar da vossa fé operosa, ou da obra da vossa fé. Fé operosa, fé que age, fé que faz. Essa é a verdadeira fé. Não é uma fé morna, não é uma fé apática, não é uma fé estática, é uma fé viva. A fé que desemboca em boas obras, a fé que dá frutos, a fé que serve. A fé que nos leva à ação. A palavra é ergon. A palavra fé aí significa literalmente obra. Tiago, em sua epístola, lembra-nos que a fé sem obras é morta, e outra maneira de colocar aquilo é dizer que as obras evidenciam a nossa fé. Quero lembrar você do Aaron e da Ana, para você fazer a conexão. O Aaron e a Ana chegaram aqui na igreja alguns anos atrás. Não é? Novinhos de casal, tinha aberto uma pequena empresa, ela estava fazendo um curso de prótese, e trabalhava com crianças, e logo começaram a se envolver no trabalho de evangelismo. E na medida que eles foram se envolvendo, na medida que eles foram se entregando, na medida que eles foram atendendo o chamado de Deus, Deus foi trabalhando, e foi trabalhando, e foi trabalhando. A Ana fez o curso, não é? Num curto prazo, e ela se tornou protética, não é? O Aaron, que já tinha um curso de piloto, não é? Começou a orar para Deus abrir uma porta, então Deus os pegou e os levou para Anápolis, onde eles foram treinados, e ele se formou piloto, e ela então, trabalhando profissionalmente já, poderiam viver daí para frente, irmãos, de maneira abastada. Poderiam viver daí para frente na cidade grande, poderiam ter um sustento aí de 20, 30, 40, 50 mil reais por mês, sabe-se lá. Eu nem sei quanto é que um piloto particular ganha, muito menos quanto alguém que faz próteses, né? Mas poderiam viver abastadamente. No entanto, eles têm uma fé operosa. E pela fé operosa que têm, deixaram a cidade grande e foram para a selva. Deixaram a casa de alvenaria e foram para de pau a pique. Deixaram seus sonhos pelos sonhos de Deus. E um dia deixarão a terra para receberem a sua recompensa no céu. Fé operosa. Não adianta dizer que tem fé, não tem obras. É o que Tiago diz. Mas esta fé, meus irmãos, é aquela fé com a qual vivemos do mundo, que bate à nossa porta em todo instante. Fé para remir o tempo, lembrando que daremos conta do tempo a Deus. Fé para uma vida dedicada de oração. Fé para investir nas coisas espirituais em nossa família. Fé para não desistir de viver honesto e corretamente. Fé para amar mais o provedor do que a provisão. Fé operosa é evidência do primeiro amor, e de um amor primeiro, e de um amor contagiante. Segundo, amor abnegado, verso 3 ainda, ele diz, e do amor abnegado. É o amor, meus irmãos, aí, de 1 Coríntios 13. É o amor que não procura mais o seu próprio interesse. É o amor altruísta, ou seja, é aquele amor que compartilha com os outros. E nós podemos ver este amor em João 3,16. E eu quero que você fale comigo aquele versículo mais uma vez, por gentileza. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor altruísta, que pensa nos outros, que se importa com os outros, que dá a vida pelos outros. Quando a gente lê a carta inteira de Tessalonicenses, porque ele frequentava a sinagoga, e quando ele ouviu o evangelho, ele acolheu o evangelho, mas não só o evangelho, ele acolheu Paulo na sua casa, sabendo que podia ser preso, não somente isto, sabendo que podia ser chibateado, não somente isto, sabendo que podia ser jogado numa prisão e até morto.
Mas o amor altruísta, o amor que pensa nos outros, o amor que não se aguenta por ver o sofrimento alheio, fez com que ele acolhesse Paulo. De fato, ele foi preso, pagou fiança e saiu, porque era mais importante para ele a companhia dos irmãos. O amor, meus irmãos, é o oxigênio do reino de Deus, literalmente. O ano passado eu voltava de um casamento, lá em Valinhos. Já eram umas 11h30 da noite, quando num lugar ermo, numa esquina, havia um carro cruzando a rua assim, impedindo a gente de passar praticamente. Para passar, tivemos que passar por cima da calçada. Eu fiquei com medo, pensei que era um assalto. Estava com a família no carro. Qual não foi a nossa surpresa ao vermos que o carro parado também estava com a porta aberta. E aí nós olhamos assim, no canto de um comércio, havia um morador de rua, completamente descoberto, era uma noite fria, e ele estava ali com frio, dormindo profundamente. E aquele dono daquele carro parou o carro, tirou a única blusa que ele tinha, e nós passamos no exato momento em que ele cobria aquele morador de rua, que bem provavelmente nunca viu quem o cobriu, mas que importa por outras pessoas. E em Tessalônica, Paulo diz que eles tinham um amor abnegado, um amor que se voltava para o próximo. Terceiro, esperança firme, era outra evidência do amor. Ele diz lá, e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esta esperança está dentro do contexto de fé e amor. Fé operosa e amor abnegado. Portanto, não é qualquer esperança. Ok? Não é a esperança passiva. Não, é a esperança ativa. É a esperança do verbo esperançar. A esperança do verbo esperançar não é a esperança de esperar. A esperança de esperar, a pessoa diz assim, eu espero que dê tudo certo amanhã. Aí eu espero que aconteça alguma coisa diferente. Aí eu espero que na conferência tenha muita gente, mas não faz nada para que isso aconteça. É só espera. Essa esperança é muito frágil, muito fraca. Essa não é essa esperança aqui do texto. A esperança aqui do texto é do verbo esperançar, que significa, enquanto eu espero que alguma coisa aconteça, eu vou atrás para que ela aconteça. Eu faço por onde? Eu trabalho. Eu esperanço, tu esperanças, ele esperança. E o que significa que enquanto esperamos, trabalhamos para que alguma coisa mude, para que algo aconteça, para que algo vá adiante. Eu quero a conversão da minha família, então eu oro diariamente, eu congrego, eu proclamo. Eu quero que a minha família seja salva, então eu faço um jejum uma vez na semana, 2, em prol dessas almas. Eu quero mudar de cargo na empresa, então eu vou estudar, eu vou aperfeiçoar, eu vou fazer um curso. Enquanto eu espero, eu trabalho. A pior tragédia, meus irmãos, na vida de uma pessoa não é quando ela morre. A pior tragédia é que enquanto ela está viva, a esperança dentro dela morre. Essa é a pior tragédia. Aí é aquela pessoa que não faz mais nada. Ela não tem mais expectativa nenhuma. Porém, a esperança do crente não pode morrer jamais. Aliás, nossa esperança é imortal. Aliás, ela venceu a morte. Ela é uma pessoa. Ela tem nome. Ela é Jesus Cristo, o Salvador. Quarto, diz o apóstolo, eles eram imitadores zelosos. Versículo 6. O próprio Paulo já pediu em outras cartas, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Notemos que Paulo diz que eles fizeram exatamente isso. Eles imitaram Paulo, mas não só Paulo. Eles imitaram a Cristo. Meus irmãos, no que nós podemos imitar a Cristo? Deixe-me te dar uma dica. Mateus capítulo 9. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo a multidão, teve compaixão dela, porque andava desgarrada e errante, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Meus irmãos, nós podemos imitar a Jesus
no trabalho incansável de ensinar e pregar a outras pessoas. Nós podemos imitar a Jesus, povo desgarrado e errante. Nós podemos imitar a Jesus nos sentimentos de perceber quão grande é a seara e quão poucos são os ceifeiros. Nós podemos imitar a Jesus na confiança da oração intercessora ao Pai para socorrer a seara. Depois de alguns dias na tribo, o missionário que pregava a Cristo foi surpreendido pelos indígenas que lhe disseram o seguinte: Senhor, esse homem aí que você está pregando para nós viveu aqui com a gente há uns meses atrás. O missionário, o quê? Esse homem aí que você está falando, que morreu numa cruz, não sei o quê, esse homem viveu com a gente aqui uns 3 meses atrás, depois ele foi embora. O missionário falou assim, mas como é que era esse homem? E eles descreveram o homem. Aí o missionário reconheceu que era o missionário da mesma missão dele, que estivera lá 3 meses antes, não é? O tempo dele tinha terminado, ele foi embora. Mas ele viveu tão piamente imitando a Cristo, que os indígenas confundiram ele com Jesus. É assim que nós temos que viver, irmãos. Ao ponto de as pessoas olharem para nós e verem Jesus Cristo nas nossas vidas. No que falamos, fazemos e pensamos. Quinto, a alegria contagiante no Espírito, recebendo a palavra com muita tribulação, porém, com alegria no Espírito Santo. Perceba que não é qualquer alegria. Não é a alegria que vem da festa junina. Aliás, crente que vai em festa junina tem que rever seus conceitos. Porque é uma festa pagã e idólatra. Você não sabia, saiba. Das 9 partes do fruto do Espírito, a alegria é a segunda mais importante. E a alegria é uma benção. Em Filipenses, nós temos um dos versos mais queridos sobre a alegria. Eu sei, imagino que todo crente deve saber de cor, não é? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, alegrai-vos. De onde que Paulo escreve a carta aos Filipenses? Da prisão. Portanto, meus irmãos, é uma alegria que só é possível recebida do Espírito Santo. Não vem do mundo, vem do Espírito de Deus. Primeiro, essa alegria é uma ordenança e não uma opção. Muito obrigado. Hoje está difícil mesmo, viu? Obrigado, muito obrigado. Então, é uma alegria, essa alegria é uma ordenança e não uma opção. Alegrai-vos, é uma ordem. Você sabia que você é triste se você quiser e você é alegre se você quiser? O velório da irmã Terceira, quarta-feira, foi um paradoxo para mim. Porque ao mesmo tempo que era um momento muito triste, era um momento em que a gente podia ser, e o meu coração ficava dolorido. E algumas vezes, irmãos, eu lembrava de algumas coisas que, como ela era e o que ela fazia, e me vinha uma alegria, que eu não podia explicar como é que eu podia estar alegre no momento daquele. Mas é a alegria que vem do Espírito Santo, e há uma ordem. Meus irmãos, o Evangelho trouxe alegria, o reino de Deus é um reino de alegria, o fruto do Espírito é alegria, a ordem de Deus é alegrai-vos. Segundo, a alegria é ultra circunstancial. Paulo diz que devemos nos alegrar de vez em quando? Não. Quando for possível? Também não. Quando tudo estiver indo bem? Também não. Quando é que ele diz que é para a gente se alegrar? Sempre no Senhor. Neste mundo, meus irmãos, escutem, nós passamos por muitas aflições, cruzamos vales escuros, atravessamos desertos esbraseados, singramos águas profundas, mas a verdadeira alegria jamais acaba no coração de um crente. Jamais. Porque, terceiro, esta alegria é cristocêntrica. Nossa alegria não é na ausência de problemas, nossa alegria não é circunstancial, nossa alegria é uma pessoa, ela tem nome, e o seu nome é Jesus Cristo. No dia 4 de junho de 1990, às 5:30 da tarde, eu estava dobrado aos pés da cruz, recebendo Jesus Cristo como meu Salvador. Quando eu me levantei e abri meus olhos,
Eu estava extasiado, literalmente. Eu estava perdoado. Agora eu me tornaram um filho de Deus. Bateram na porta de casa. Eu abri, era uma tia, Rose, branca, né? Branca de assustada. Lúcio, roubaram o tio Antônio em Mauá da Serra, a mão armada, levaram o carro deles. Ela estava apavorada. Falei, Rose, tá tudo bem com o Antônio? Não sei, eu não tenho muita notícia, parece que tá. E a Lúcia, ela está em casa. Falei, então eu vou lá. E eu subi, agoniado. Eram muito próximos de nós, né? Foram praticamente pais para a gente. E eu subi lá. Quando eu cheguei na casa da Lúcia, o esposo dela tinha sido assaltado, a mão armada, tinham levado o carro, tinham dado um susto grande nele. Quando eu cheguei lá, que eu bati na porta e ela abriu, poucas vezes eu vi uma pessoa tão em paz, com um semblante tão iluminado como aquele dia. Eu olhei para ela, eu não sabia se eu perguntava se era verdade, se tinha acontecido mesmo. Eu fiquei meio sem saber o que fazer. Porque eu imaginei encontrar uma pessoa chorando, apavorada, porque o marido tinha sido assaltado em outra cidade. Mas ela estava completamente em paz. Irmãos, eu era recém-convertido. Foi o primeiro dia que eu recebi a minha primeira edificação. Aprendi que o crente tem que ser uma pessoa que tem paz em meio ao turbilhão. Tem que viver com Jesus de verdade, não só falar que vive, mas viver mesmo. Sexto, vida exemplar para com os fiéis. Versículo 7. De maneira que vos tornastes exemplo para todos os fiéis. Meus irmãos, eles foram exemplo de igreja. Eles tinham fé, esperança e amor. Eles tinham testemunho, eles tinham alegria, eles tinham serviço fiel. Eles aguardavam o Salvador trabalhando. Eles foram um exemplo de igreja. Sétimo, tinha um testemunho radiante, versículo 7, e o testemunho de vocês são um exemplo na Macedônia e na Acaia. Eles brilharam onde estavam, e Deus levou esse brilho onde Ele quis. Pastor Gerson Rocha esteve conosco aqui, já há uns 18 anos atrás, ele pregou, ele já é falecido, e aí quando a gente terminou a conferência, na segunda-feira de manhã, o irmão Roberto foi levar ele lá, em Brodowski, mas antes de ir, a gente tomou um café junto e ele falou assim, pastor, ele era muito simples, ele falou assim para mim, pastor, de onde que você me conhece? Assim, irmão, sinceramente ele perguntou, eu tinha todos os livros dele, eu tinha mensagem dele gravada, o homem é conhecido em todo o meio batista bíblico, batista independente, batista regular, e ele perguntou, pastor, de onde que você me conhece? Como assim dizendo, eu não te... Brilhe onde você estiver, e deixe que Deus leve esse brilho aonde Ele quiser. É isso, irmãos. Oitavo, empolgação na pregação. O versículo 8 diz, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou. Soar é o soar de uma trombeta. São as evidências do primeiro amor. A gente podia dizer dessa igreja que eles estavam tão animados, irmãos, que eles pregavam até para poste. Literalmente, eles estavam tão animados que eles pregavam e pregavam. Note, pregaram aos de perto, aos da Macedônia, mas não só isto. Pregaram aos de longe, aos da Acaia, mas não só isto. Pregaram por onde foram, em todos os lugares. E último lugar, corações que irradiavam esperança. Versículo 10. Esperar dos céus a seu Filho, a quem Deus ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eles se tornaram maranatenses de carteirinha. Maranatense quer dizer aquele que espera a volta de Jesus, porque Maranata quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Nesse sentido, você tem que ser um maranatense. Você tem que esperar a volta de Jesus. Meus irmãos, há muitos crentes que já perderam a visão da volta de Jesus. Estão construindo seus tesouros e ajuntando aqui. Ajuntam tesouros aqui, que perecem, que ladrões roubam, que ferrugem corrói, que traça come. Mas não ajuntam nada para aquele dia. Eles não esperam mais a Jesus. Eles não falam mais de Jesus. Eles não amam mais a Jesus. Sua esperança não é mais Jesus. Esta não era a realidade dos Tessalonicenses.
E isso é tão verdade, que na segunda carta, Paulo tem que dar uma apertadinha neles e falar assim, gente, Jesus vai voltar, mas não precisa parar de trabalhar, porque a gente não sabe quando. Porque já tinha alguns que tinham parado até de trabalhar, já estavam arrumando as coisas, e deixando porque o Jesus vai voltar. É porque estavam entusiasmados, esperavam o Senhor Jesus. Eles haviam achado mais que ouro, eles haviam achado o Salvador, e aí o primeiro amor jorrava dos seus corações. Termino. É evidente o primeiro amor nesta igreja, não é, irmãos? Esta é a única igreja, como eu mencionei, que Paulo diz que ela se tornou modelo. E eu quero dizer para você que é possível vivermos este amor também. Continuamente. E é possível evidenciá-lo. Com uma conversão genuína a Deus, com uma consagração genuína a Deus, com uma comunicação contínua com Deus. Então fé, esperança e amor serão realidades. Então teremos a alegria do Senhor. Então cumpriremos o ide de nosso Senhor. Então a vinda do Senhor será a nossa maior glória. Tão esquecido do súbito amor e misericórdias divinas. Ó abominável coração, inclinado às obras da carne, distraído e frio. Ó abominável coração, disposto a murmurar e pronto a abusar daquilo que tem. Ó abominável coração, que se esquece de observar o cuidado com o Senhor, que é incapaz de fazer as coisas que Deus ordena a você por você mesmo. Mas louvado seja Deus, coração abominável. Foste ferido com o poder da palavra do Senhor. E desde que ela te feriu, passaste a amar a Deus. Meus irmãos, que seja o nosso coração este. E que nós evidenciemos este amor, como a igreja de Tessalônica evidenciou. Quero convidar você a curvar a sua fronte. Que este amor nunca se extinga. Que este amor nunca falte na sua vida. Que este amor seja uma fonte que jorre para a vida eterna. Que este amor cresça. Que este amor seja altruído. Meu servo bom e fiel, entra para o descanso do teu Senhor. Então você vai trilhar as ruas de ouro e cristal e vai ver o amor que você viveu como Ele é, porque Deus é amor. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque esta igreja se tornou um modelo, um exemplo. Obrigado porque nós podemos olhar para ela, olhar para as nossas vidas e aprender. E descobrir que é possível sim, mesmo em um mundo mau, mesmo em um mundo pagão, mesmo em um mundo anti-Deus, viver de uma maneira, em maneira tal, que sejamos até confundidos com o Senhor. Onde as mesmas obras, a mesma maneira de reagir, a mesma maneira de olhar, possam ser observadas. Obrigado pela igreja de Tessalônica. Que exemplo, que bênção. Que a nossa igreja seja igual a ela, cujas evidências do primeiro amor sejam vistas sempre. E que essas mesmas evidências sejam vistas nas vidas de todos aqueles que estão nos ouvindo e vendo nesta noite. Muito obrigado por falar conosco, em nome de Jesus.